Quando a gente pensa nessa temática, né, sobre esse título, né, muito conhecido, que é a história da sexualidade no Ocidente, principalmente no âmbito da saúde, é muito comum que a gente veja e pense a partir desses dois quadradinhos, né? Esses quadradinhos parecem que dividem o mundo, e talvez dividam mesmo. O que eu vou tentar nessa rápida apresentação para vocês falar é justamente como chegamos a esses dois quadradinhos, né? Porque como o historiador Thomas Laqueur investigou profundamente na história do Ocidente, num momento inicial, particularmente na Grécia Antiga, que é de onde vem, né, grande parte do nosso conhecimento, nossos modelos, as formas com que racionalmente a gente organiza o mundo e também não de maneira só racional, se pensava desde o início de que os homens e mulheres eles eram iguais, mas que particularmente existia uma diferença entre internalizações e externalizações dos órgãos reprodutivos. E essa externalização ou internalização é o que daria origem à ideia de corpo masculino e corpo feminino. O que diferenciava isso, segundo, né, o trabalho do Laquelle e de outros historiadores, era justamente o calor dos corpos. Então, as mulheres, ou dentro da gestação, esse corpo que era mais frio, ou não tinha aquecimento suficiente, mantinha internalizado o órgão reprodutivo, e se, né, houvesse calor suficiente durante a gestação, esse órgão era expulso e aí você tinha a produção de um homem. E esse é o modelo conhecido dentro da teoria como um corpo e dois sexos. Né? Então, se a gente for prestar atenção, né, é muito interessante a gente observar essas, né, particularmente essas imagens, né, que não são específicas, a gente não vai analisar especificamente elas em si, mas de uma figura que é conhecida, né, reconhecidamente masculina, né? Então, se vocês observarem, ela é mais desnuda, né? Ela é mais exteriorizada, porque este corpo, o corpo masculino, é um corpo de calor, enquanto o feminino não é tanto pelo pudor, mas a questão de aquecimento faz com, segundo esses historiadores, a ideia, né, de que a gente tem esse tipo de cobrimento, né? E o Richard Sennett, que é um grande cientista social, não dá muito para defini-lo, né? Ele tem um trabalho, né, particularmente nesse livro aqui, Carne e Pedra, né? Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar cópia em PDF para vocês, também é fácil de adquirir, em que ele vai investigando como é que esses lugares, né, dentro da cidade foram sendo construídos, né? A teoria dele, a questão dele não é especificamente de gênero, mas ele traz, né, por exemplo, esses indícios sobre como era organizado, né, aqui particularmente em Atenas, né? A gente tem aqui a ágora, que é onde havia as discussões políticas, né? E a academia, com o ginásio, inclusive, e todas as questões, né, particularmente de preparo, né, seja intelectual ou seja físico dos cidadãos, se dava de maneira afastada, né? Então tudo tinha um lugar no mundo, né? E a gente tem, né, indícios, por exemplo, como esse do século V, em que os homens obtinham prazer, né, particularmente sexuais, entre outros cidadãos. A gente está falando especificamente dos cidadãos aqui, porque não era uma questão generalizada, né? É incorreto, inclusive Foucault e outros autores vão defender isso, falar que a homossexualidade era, né, que os gregos antigos eram homossexuais, porque esse é um conceito recente. O que acontecia ali era uma estrutura social e práticas sociais que passavam por essa questão do sexo e do prazer entre dois homens, né? Essa figura aqui é a figura da ágora, né, onde toda a vida política se dava, né, de maneira inclusive aberta, num certo sentido. Então a gente tinha o tribunal aqui, cada uma dessas estruturas indicando, né, funções muito específicas, né? E quando a gente vai olhar o domus, né, ou a vida doméstica, né, que é aquela vida do lar, da casa,
a gente pode perceber que não é isso que acontece ali, né? A gente tem, diferente dessas outras estruturas políticas, a gente tem aqui tudo muito bem guardado, né? Ao passo que, quando a gente vai observar a estrutura da casa mesmo, ela é cheia de compartimentos. Então, aqui, né, loja era o lugar onde o logo se dava, onde as conversações se davam, a entrada da casa, né, o pátio interno, e depois cada um dos setores, né, o lugar do banho, com muito cuidado. Por quê, gente? Porque, particularmente, aí era o território de quem não era cidadão. E quem não era cidadão? Mulheres, crianças e escravos. As crianças é um capítulo à parte, mas no caso das mulheres, elas deveriam ser protegidas porque o corpo delas já era frio. Então, essa ideia da temperatura é algo muito próprio desse pensamento, porque se não fosse cuidado, elas teriam consequências na saúde delas, assim como se os homens não fossem aquecidos ou pela palavra ou pela atividade física, eles podiam se tornar mulheres, né? E aí, olha uma gravura também, né, que o Sennett utiliza para mostrar como é o contraste, né, entre o prazer do masculino e o prazer do feminino naquela época, né? As mulheres não eram consideradas cidadãs, né? Desse modelo, a gente tem toda uma consideração dentro das ciências da saúde, né, da medicina da época, da questão própria dos órgãos reprodutores. E nesse sentido, a gente observa nessas imagens, tem outras também, né, de fácil consulta, que se entendia que o homem e a mulher, eles eram iguais, eram um mesmo corpo, mas que tinham duas formas diferentes de se manifestar, ou externa ou interna. Tá? E até a ideia das figuras, eu peço para vocês observarem a disposição dessas figuras. Dá a entender, através desses modelos, que há algo muito parecido, mas que tem alguma diferenciação entre a forma de manifestação. Né? Que também, né, uma mesma figura, mostrando essas diferenças, e essa figura é interessante porque ela traz de uma maneira mais nítida essas relações, né? A mesma figura aqui, olha, isso é de 1543, tentando equiparar o pênis a uma certa ideia, né, de útero, né? Só para a gente entender, né, como isso foi sendo construído, né? E aí, paralelamente, aí é um outro autor, né, chamado Tom Higg, né, que tem um livro chamado A Construção Social da Heterossexualidade. Ele vai trabalhar esse conceito de que a própria ideia do casal como sendo o ambiente do prazer nem sempre foi verdade no Ocidente, né? Então, todas as, né, histórias, né, os contos, aquelas pessoas, os bardos que cantavam histórias românticas na Idade Média, traziam como ponto central a ideia de que existia sim um amor romântico, platônico, né, puro entre homens e mulheres, né? Mas os prazeres eram de outra forma. E aí tem uma questão bem importante nisso, né? Parte do que as bruxas foram queimadas por serem mulheres que desafiavam esse modelo e que tinham prazer não só entre elas, mas também com outras pessoas, com homens, né? Fugindo desse modelo de que a mulher deveria se resguardar, e que foi um modelo a ser implantado, né? Particularmente esse autor vai defender, por indícios históricos, que nesse período, né, que a gente está falando aí de 1000 a 1200, né, depois de Cristo, a mulher era tido como a sexualmente ativa, até pela história da serpente, do pecado, e o homem era quem tinha as virtudes cavalheirescas. Então, as mulheres eram o perigo a santidade do homem, o que vai sendo paulatinamente substituído por um outro modelo, mas que ainda nesse momento é o que vigora, né? A gente está falando aí de 1300, né, até 1350, né?
Dessas questões, tanto gregas quanto, particularmente, os desenvolvimentos dentro da Idade Média, né, e no restante do continente, nós vamos tendo derivações de análises desse um corpo e dois gêneros, ou dois sexos, que dão, por exemplo, origem a esse tipo de consideração dos quatro humores. É uma teoria aristotélica, se não me engano, se não grega, mas se não me engano, aristotélica, em que você teria quatro tipos de personalidade, né? Personalidade sanguínea, colérica, melancólica e flegmática, né? E cada uma delas estaria atrelado a um elemento da natureza, um signo, né, também, mas particularmente a dois gêneros no mesmo corpo, né? Então, os humores femininos, ou os humores que são frios, e aí vem essa derivação desde a época da Grécia Antiga, né? Seriam associados à mulher. Então, olhem bem essa figurinha aqui, tem uma representação de um peito, né? Um vestido, e aqueles que são quentes, mais ativos, ao masculino. Essa questão das simbologias, né, e dos astros, ela estava muito relacionada, por exemplo, ao uso das plantas, à medicina, né, desenvolvida, e a farmacologia, a farmácia, né, os boticários daquela época. Então, isso também, esse equilíbrio, esse corpo que é equilibrado, mas que tem em si tanto o masculino quanto o feminino, vai ter esses desdobramentos, porque esses quatro humores, né, eles deveriam estar equilibrados para que existisse saúde dentro da vida da pessoa, né? Mas a gente passa no século XVIII a ter uma diferença. E aí começa uma implantação, a partir do pré-iluminismo e do iluminismo, da ideia de que os dois corpos não são iguais, né? Que nós temos dois corpos diferentes e dois gêneros diferentes. Entendam que essa visão, que até parece e é mais científica, ela vai justificar desigualdades sociais e de distribuição de poderes. Então, quando eu assumo que eu tenho um corpo com sexos que vão se diferenciar, num sentido mais finalístico, a gente tem uma ideia de igualdade, né? Os corpos viram masculino ou viram femininos, mas quando eu passo a entender e usar o argumento científico em direção a pensar justamente, só mexer na luz aqui, a pensar justamente que homens e mulheres são fundamentalmente biologicamente diferentes, e atrelo nessa época aos papéis do masculino e do feminino, a gente passa a ter uma justificativa científica para o lugar das pessoas no mundo. Vamos lembrar, gente, que no século XIV ao século XVI, XVII, a mesma ciência justificava, a partir de um conceito de que negros não tinham alma, de que sim, índios e também a população africana era menos inteligente e menos apta a questões intelectuais do que a população branca. E justificava, né, isso é parte do eugenismo, né, do higienismo, tem várias correntes derivadas dessas, né, mas de todo modo, elas justificam cientificamente o mundo como ele era, né? E com base nesse princípio, com base neste pressuposto, as pesquisas de diferenciação sexuais vão buscar cada vez mais como as diferenças fenotípicas são justificadas em níveis microscópicos. Então, se pensa em diferenciação de esqueleto, de cérebro, de hormônio, de célula, pressupondo que homens são de determinadas formas e mulheres são de outras, né? Uma outra emergência vai ser a questão do desejo e das manifestações sexuais. Então, essa figura que eu mostro agora para vocês é uma figura da preocupação com a questão do orgasmo noturno, do gozo noturno, né, da ejaculação noturna, e aí tem capítulos e capítulos dentro da ciência da época tentando descobrir essa disfunção. Afinal de contas,
é também nessa época, assim como Foucault vai defender e analisar, que passa-se a construir o conceito de que sexo é exclusivamente para reprodução. E aí entendam, se as mulheres são diferentes dos homens, porque os corpos são diferentes. Se eles têm uma função específica na sociedade justificada pela ciência. Se o uso do órgão sexual não é para prazer, mas é exclusivamente para reprodução, qualquer ato que passe a desperdício de energia sexual é visto como mal e o pecado. Então, masturbação, essa questão da ejaculação noturna, né? E aí, entre outras manifestações, como a própria homossexualidade, a bissexualidade, a assexualidade, né? Fenômenos que são mais contemporâneos, vão passar a ser entendidos como coisas não só pecaminosas, mas doença, né? Então, é um processo, né, de construção que vai chegar, vai passar com toda certeza por elementos como desse livro, né? O homem, o esqueleto masculino comparado ao do cavalo, a força, né, no seu elemento de dominação, e o esqueleto feminino comparado com uma avestruz, né, com uma ave, né? Também de grande porte, mas, claro, tem com sentidos simbólicos e sociais muito diferentes. Então, por isso que a gente comentou também na primeira aula, né, que a questão de gênero, ela é anterior na nossa acepção teórica às questões de diversidade sexual, porque a diversidade sexual e os problemas com tudo que não é hetero-cis normatividade vão se dar a partir do momento que você estabelece fixidez, né? Você fixa funcionamentos normais, naturais e puros de cada um desses corpos. Se a gente for pensar que o clítoris foi descoberto, né, no final, meio para o final do século XVI, né, e que a gente tem, né, metáforas como essa que eu apresento para vocês, né, a palavra vagina, ela passa a ser utilizada a partir do final do século XVII, e a vagina é um termo latino para a bainha da espada, que aí passa dentro da Inglaterra a ser utilizado como essa estrutura, né? E que tem uma narrativa, é semiótico isso, né? Quando você compara a vagina a uma bainha de espada, você espera que uma espada seja repousada nessa bainha. E isso é mais do que metáfora. Isso produz um sentido social e um lugar daquele que porta a espada e daquela que porta a bainha, né? Já essa automaticidade de espada com ele, bainha com ela, leva a consequências na vida social e nas práticas de saúde também, que são importantes. E aí não dá para a gente deixar de chamar a conversa o grande, né, teórico da sexualidade, um dos maiores, né, que é Michel Foucault. Então, não só analisando a sexualidade, mas a qualquer manifestação social, Foucault vai conceituar essa ideia de dispositivo. O dispositivo é um arranjo e com funcionamento, um mecanismo preciso para cada tempo histórico e que não tem uma continuidade, mas que dá base para como a sociedade funciona e as relações sociais em determinada época, em determinado contexto, né? O conceito de Foucault para o dispositivo é um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais e filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre esses elementos. Então, para a gente pensar que não é a medicina, não é a filosofia, não é a religião, não é a arquitetura, né? São todos esses instrumentos, esses aparatos, como a gente vai dizer, que vão funcionar de maneira integrada e tem um sentido de utilização.
Se a gente for pensar apenas na questão de uso de roupas, ó, por exemplo, eu estou com uma camiseta florida. Aqui atrás, né, na minha sala, nós temos dois quadros aqui, né, duas obras aqui e aqui, aqui e aqui, que indicam quebras de sentido, né? Para determinados momentos históricos, isso seria profundamente chocante para algumas sociedades, né? Por quê? Porque essas coisas elas funcionam todas arranjadas, né? Todas numa disposição específica. E aí Foucault vai falar que nesse período aí prévio à Revolução Industrial, ao Iluminismo e um pouco depois, né? Nós vamos ter esses dispositivos funcionando e particularmente né, inspirado, né, pelo funcionamento da Inglaterra, a gente vai ter uma família conjugal burguesa como modelo básico. E a família burguesa, para Foucault, é a família que você vai ter um pai, uma mãe, filhos e todo um dispositivo moral organizando isso. Porque a aristocracia era degenerada em termos de seus prazeres. E isso era conhecidíssimo por toda a população. Mas a família burguesa, ela passa a ser um modelo de funcionamento. E se a gente for analisar, até hoje, esse é um modelo que nós funcionamos, independente de quem a gente esteja falando, porque até dentro do meio LGBT, a gente vai ter essa moralidade, esse casal reproduzido de héteros normativamente e de outras formas, né? O silêncio sobre o prazer. Então, prazer é burguês e ele não deve ser mencionado, tá? Porque, volto a dizer, a aristocracia da época era absolutamente degenerada nesse sentido, né? O puritanismo, né? Então, essa interdição, a gente não poder falar sobre isso, porque é um tabu, né? Essa moralidade de aparência. E aí se cria o que ele chama de poder, saber e sexualidade, tendo a repressão sexual como uma casca, porque ao mesmo tempo ele vai falar que não, que você tem uma vontade de saber sobre a questão do sexo e da sexualidade o tempo todo. Então ele vai contrário, né, a essa perspectiva da hipótese repressiva, que é muito conhecida, e ele vai analisar que diferente do que se diz por aí, que se proíbe falar, o silêncio produz a vontade de falar mais. Então, ao censurar o sexo, a gente tende a preconizar que cada vez mais se fale dele, inclusive com a ideia de manual sexual, né, de práticas de como deve ser. E aí, esse controle da sexualidade, a anulação, né, da sexualidade, por exemplo, na infância, ele não fala da vida do idoso, mas a gente pode pensar dessa maneira também, obedece a todo um funcionamento de como essa sexualidade deveria ser a partir desses novos paradigmas de higiene e de saúde que a gente vai ter. E aí, tudo que é desviante vai ser lançado na mão da psiquiatria, né? Particularmente sobre o dispositivo da sexualidade, Foucault vai conceituá-lo da seguinte maneira: segundo círculos cada vez mais estreitos, o projeto de uma ciência do sujeito começou a gravitar em torno da questão do sexo. A causalidade do sujeito, o inconsciente do sujeito, a verdade do sujeito no outro, que sabe, o saber nele daquilo que ele próprio ignora, tudo isso foi possível desenrolar-se no discurso do sexo. Contudo, não devido a alguma propriedade natural inerente ao próprio sexo, mas em função de táticas de poder imanentes a tal discurso. O que essa frase está querendo dizer, minha gente? Né? Que eu sei que Foucault, para um primeiro momento, às vezes é assustador, pelo jeito que ele narra e fala as coisas. Que não é natural que as pessoas não soubessem sobre o uso do próprio prazer. Inclusive, ele vai analisar na história da sexualidade, pormenorizadamente, inclusive na 4, que saiu recentemente, que é uma obra póstuma a ele, como se tem, né, milênios de construção de que o prazer, que era antes uma arte, uma forma de viver, se torna cada vez mais uma questão técnica. E ao se tornar técnica, obedece esses regramentos. Então, a gente pode pensar não só em sexo, mas em prazer no sentido amplo, como, por exemplo, comer. Né? Você precisa de um nutricionista te ensinando como come. Né? Esse é um quadro que provavelmente muitas e muitos de vocês conhecem, né? De Hieronymus Bosch, né? Século XVI,
chamado O Jardim das Delícias Terrenas, né? Quando a gente observa, né, é um quadro muito bonito, né, o Bosch é um pintor holandês, se não me engano, muito conhecido, tem uma parte que é bem interessante. A gente está falando aí de século XVI, gente. E olha a representação que ele consegue fazer pensando no sexo, na geração, né? É extremamente libidinoso tudo que tem no quadro, mas particularmente nesse ponto, né? E algo do simbólico que vai se desenvolvendo. E volto a dizer, isso é século aí, século XVI, 15 para 16, né? Então já era uma preocupação e a arte vai ilustrar pormenorizadamente essas transformações. Tanto que uma das fontes muito importantes para nós que trabalhamos com sexualidade, com gênero, são essas pesquisas de cunho histórico. Disso, a gente vai ter uma sacralização de como fazer esse sexo, né? E a gente vai ter isso, é capa de um dos manuais de como ter uma vida sexual cristã, né? E aí vocês podem observar o casal representado e uma figura que é uma figura de aconselhamento aqui nessa obra, né? Isso aqui é uma letrinha, né? Esses livros medievais, eles tinham uma letrinha onde sempre um sentido muito importante está ali. E olhem só o que tem aqui debaixo do casal, né? Tem uma criança. Então, esse papel é muito definido, né? Do que é esse ato dos corpos, né? O prazer deve gerar uma criança, uma descendência, né? Tudo isso, gente, foi referendado pela ciência ao longo do tempo, como pressuposto, e aí a gente tem, por exemplo, o desenvolvimento da ideia de hormônios sexuais aí no final do século XIX pelo Bronze Queer, né, que fez experimentos de injeção de testículo esmagado de um cobaia e cachorro, e aí percebeu que isso tinha uma alteração bem importante em termos do desenvolvimento dos efeitos do hormônio. A gente sabe que a questão hormonal é extremamente importante para a regulação dos corpos, né? Mas a questão do social se sobrepõe a isso. E aí a gente vai ter, mesmo aí no final da década de 60, né, o médico do vice-presidente dos Estados Unidos, né, declarando o seguinte: até mesmo uma congressista deve ceder a verdades científicas a apenas habitantes físicos e psicológicos que limitam o potencial de uma mulher. E eu ainda preferiria que um homem, John Kennedy, tomasse as decisões sobre a crise dos mísseis cubanos do que uma mulher da mesma idade que poderia estar sujeita às curiosas aberrações mentais dessa faixa etária. Então, a gente está falando, não é tão antigo assim, a ciência referendando o papel de gênero. Esse texto é citado pela Anne Fausto Sterling, que é uma biologista molecular feminista e que vai desconstruir vários conceitos a partir do uso da própria biologia molecular e celular, inclusive de parâmetros que a gente usa nas ciências da saúde, né? Ela vai usar como um dos exemplos a questão da genitália ambígua, né? Que particularmente a régua, né? Quanto essa genitália vai ter de extrusão, né? Vai indicar se é uma menina ou um menino, mas tem uma área aqui que fica muito, né? Esses parâmetros não são nada precisos, né? E aí essa ideia do normal e do patológico e esses limites, né? Vão entrar nesse jogo definindo a vida, né? Ela também vai trabalhar a própria ideia, né? Do masculino e do feminino e do racional e do emocional pelas justificativas de área cerebral. E o que ela vai questionar é o seguinte, né? Não há indício seguro e científico de que cérebros funcionam diferente entre os gêneros, se você considerar que os aprendizados sociais são diferentes. Se você tivesse efetivamente um mesmo tipo de criação para homens e mulheres, inclusive em nível de esporte, de atividade física, talvez nós não tivéssemos algumas diferenças que às vezes parecem que são biológicas, mas que são originadas dentro dessas funções, né? E se aí a gente for lembrar dessa outra, né, forma de dividir homens, masculino e feminino, é muito
medieval dividir corpos. Né? Então, claro que é uma outra utilização, mas há um paralelismo, né, histórico desses conceitos. Até porque, quando a gente está falando de sexualidade, e a gente deve lembrar que sim, né, existe uma questão de identidade, mas existe um desejo, o comportamento das pessoas que é mediado pelo social e a própria experiência. Né? Essa é a chamada, por alguns teóricos, matriz da sexualidade. A gente está recheado disso e não é nem o genital, nem o gênero da pessoa que define isso, nem a forma de apresentação social que ela tem, né? E aí o Jeffrey Riggs, que é um grande pesquisador no campo da sexualidade, vai conceituar a sexualidade como uma construção histórica que reúne uma série de diferentes possibilidades biológicas e mentais e formas culturais, identidade de gênero, diferenças comportamentais, capacidades reprodutivas, necessidades, desejos, fantasias, práticas eróticas, instituições e valores que não precisam ser ligados entre si e em outras sociedades não foram, né? O que o Wicks está apontando aqui é que, assim, é situacional. O que hoje é, amanhã não é mais. Inclusive em termos da heterossexualidade. Não estamos nem falando da diversidade sexual ou, né, da não heterossexualidade. As pessoas heterossexuais não se comportam no mesmo parâmetro, nem no mesmo tempo, que dirá ao longo do tempo. Então, dizer que isso é biológico é, no mínimo, suspeito. A Butler vai falar por uma outra perspectiva, ela vai falar do gênero como performance. Então, dois conceitos importantes dela, né? O gênero é a estilização repetida do corpo. Então, ele é uma matriz que é cultural, num certo sentido, de como se espera que os corpos funcionem. Um conjunto de atos repetitivos, e por que ela está falando de repetição, gente? Ela está falando de repetição especificamente porque é pela repetição, pelo fato das pessoas sempre estarem fazendo, que aí se entende que é natural. Se dá a ideia que isso é natural, mas não é. Então, atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, né, que é a sociedade, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância de uma classe natural do ser. Então, é tão repetido que a gente naturaliza, por exemplo, que uma vagina sempre estará associada a uma mulher, quando a gente sabe que os homens trans vêm questionar. É um indicativo de que não é sempre assim. E, ao mesmo tempo, um pênis não significa, em termo estrito, que você tem um homem ali, né? As mulheres trans vêm também questionar isso. E aí ela vai falar, inclusive, sobre isso, né? Algumas partes do corpo tornam-se focos concebíveis de prazer precisamente porque correspondem ao ideal normativo de um corpo já portador de um gênero específico. Quer dizer, essas questões estão antes do nascimento e antes da biologia funcionar, estabelecidas pela repetição desses fatos, né, dentro da sociedade. Ela também vai dizer: o corpo não é sexuado em nenhum sentido significativo antes de sua determinação num discurso pelo qual ele é investido de uma ideia de sexo natural essencial. Então, a gente naturaliza que o genital tal serve a tal gênero, né? O corpo só ganha significado no discurso, então nessas práticas que a gente vai falando, tá? Não é, discurso aqui não é só fala, mas é como a gente funciona. No contexto das relações de poder, a sexualidade é uma organização historicamente estabelecida do poder, do discurso, dos corpos e da afetividade. Como tal, Foucault compreende que a sexualidade produz o sexo, como um conceito artificial que efetivamente amplia e mascara as relações de poder responsáveis por sua gênese. E aí, já encaminhando para o final da análise, como eu mencionei para vocês, a sexualidade e suas variações foi apropriada pela psiquiatria. Isso que está na frente de vocês, o pessoal da medicina já deve saber, mas as outras áreas talvez não tenham muito contato, que é o DSM. Né? O DSM é uma classificação internacional de desordens mentais psiquiátricas, que teve sua primeira edição em 52 e a última, né, que é o DSM-5, em 2013. E aí, a gente tem 20 classificações de problemas, distúrbios, condições mentais do DSM-5, tá? Ah, perdão, eu acabei de acabar com a apresentação. Deixa eu voltar. Essa história, então,
ela passa. Isso vai num crescente, tá, gente? Não é algo automático, né? E essa é a última das classificações. Nessa classificação, a gente tem essas 20 categorias e, dentre elas, 3 que se referem a questões de sexualidade. Uma é a 13, que são as disfunções sexuais, 14, disforia de gênero, e a 15, distúrbios parafílicos, tá? Então, o distúrbio sexual, por ela, são problemas com desejo sexual, excitação, orgasmo, dor e funcionamento. Parafilias, distúrbios do objeto de expressão sexual, e o transtorno de identidade de gênero, a questão da identidade sexual é a gente está falando da temática da transexualidade. Eu não vou entrar muito nele, porque a gente vai ter aula específica, tá? Mas observem isso aqui. Quando a gente está falando das disfunções sexuais, todo esse histórico que começa na Grécia Antiga chega num ponto de esse tipo de manifestação. Uma disfunção sexual são problemas que podem ocorrer em qualquer uma das fases do ciclo normal da resposta sexual. Então, então tem uma disfunção apetitosa, que são as fantasias sexuais e desejo por atividade sexual, ou de excitação e prazer acompanhado de alteração fisiológica, o orgasmo, né? Então o prazer que atinge um pico dá o orgasmo e a resolução. Esse é o ciclo, tá? E aí a gente vai ter esses transtornos. Transtorno de desejo sexual hipoativo, e aí as pessoas assexuais geralmente são classificadas aqui. Transtorno de aversão sexual, hiperatividade sexual ou vício sexual. Transtorno de excitação sexual feminina, então se a mulher é muito atirada sexualmente, ela pode ser pensada, e várias mulheres na década de 50, 70 foram lobotomizadas por diagnósticos semelhantes. Não é o mesmo, mas diagnósticos semelhantes. Transtorno erétil masculino, e aí vai sucessivamente, não vamos entrar hoje nisso, porque a gente vai ter um terceiro bloco sobre isso. Parafilias, que são os exageros sexuais, as fantasias, né? Então, quando a gente está falando, por exemplo, olha só, exibicionismo, fetichismo. Então, se utiliza qualquer tipo de objeto dentro da prática sexual, nesse contexto, claro que tem critérios diagnósticos, não é simplesmente, não é tão simples assim. Usou uma vez, a pessoa já é diagnosticada. O diagnóstico em psiquiatria é algo que demora muito, tá? Mas, de todo modo, o desejo sexual utilizando objetos é considerado parafilia, né? Voyeurismo, pedofilia, né? A questão de sexo com crianças, masoquismo, sadismo, fetichismo travéstico, zoofilia e necrofilia. Questão, gente, é que em termos social, quando a gente vai olhar como a sociedade consome, por exemplo, pornografia, observem esses dados. A gente tem, se você jogar BDSM, que pode ser uma categoria pensada a partir aqui do DSM-5, a gente deve ter mais, porque isso aqui é um slide de mais ou menos uns 2 anos, tá? Mas na época nós tínhamos quase 60 mil vídeos nessa categoria. Se a gente olhar a questão de fetichismo por pés, olha a quantidade que nós tínhamos na época, 34 mil. E em termos de critério diagnóstico, é a mesma coisa, transexualidade, a questão de sexo forçado, de maneira, gente, que quando esses parâmetros, eles não são tão amarradinhos como a gente pode pensar, né? E essa ideia de que há algo desviante, carrega em si, e é isso que eu gostaria de deixar claro para você, nítido para vocês, a ideia de que o sexo é exclusivamente para prazer. Tudo vai derivar dessa ideia, inclusive a questão da centralidade do papel social e legítimo do casal heterossexual como único e exclusivo dentro dessa sociedade.